18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, destrambelhada, vem para cá que a gente tenta botar nos eixos. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI e pelo Band News TV, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. E hoje começamos, Vólio Bene e Larissa, com Missa de Requiem do Verdi. Não é? Tenho escolhido Requiems esses dias, porque acho que são bastante adequados aos dias que vivemos, hoje especialmente o mais trágico da guerra. Não é? E como alertam muitos, e alerta o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se está apenas no começo. Quando, num único ataque, morrem 500 pessoas, e se está apenas no começo, a gente pode imaginar para onde caminham os meios e os fins. Sim, há uma troca de acusações sobre a autoria do ataque, nós vamos ver isso daqui a pouco. Né? Eu já, e vou insistir nesse ponto, né? Tenho procurado manter a sanidade em meio a insanos. Né? Tem um poema chamado If, Se, do Kipling, que é uma figura polêmica pela vida que teve. Enfim, o poema é muito sacaneado, porque ele tem um certo tom grandiloquente, falando, isso aí fica parecendo esses conselhos de autoajuda, tal, mas há coisas ali que são muito boas, né? Como, por exemplo, se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais nem pretensioso, se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, tanto a desgraça quanto o triunfo, ele está chamando de impostores, né? Aí é uma oração de um pai a um filho, o texto é longo, não vou ler todo, mas diz: tu serás um homem, meu filho. Né? Porque o que eu mais tenho visto discordâncias sobre isso ou aquilo, também em relação à guerra, resultar em promessas de morte, em desejos de morte, em vou te caçar, em vou te pegar, você merece porrada, vou quebrar a sua boca, tem de quebrar os seus dedos. Isso muitas vezes parte de pessoas que dizem que são contrárias à violência, que são contrárias a atos terroristas. É uma coisa muito impressionante que se seja contrária à violência, a atos terroristas, falando essas coisas. Não é? Eu já disse, pode pegar meus textos, sou um defensor histórico do Estado de Israel, nem poderia ser diferente. Né? E tenho falado em defesa da prudência. A história não acaba agora, a história não acaba amanhã, a história não acaba com a destruição eventual do Hamas, se destruído for, salvo uma hecatombe nuclear, que também não é impossível. Né? A história não acaba nunca. Nunca a gente pode dizer, Vólio Bene, que não vai acabar é o planeta. Uhum. Sei lá, daqui não sei quantos milhões vai vir um meteoro, mas nunca se sabe, né? Aí, lá pelos milhões de anos, o planeta, nesses milhões tão incertos, vamos botar, Vólio Bene? Nunca. A história humana no planeta é bem mais curta. Claro que ela pode acabar. Outras espécies já acabaram. Né? Pode acabar. Se não por um meteoro, pela própria estupidez.
Mas em não acabando, a história da espécie, né? A vida da espécie, a história não acaba. E é preciso se preparar para o futuro. Sem cometer erros graves. Quando eu tinha 15, 16 anos, 17, que eu era militante trotskista, anti-União Soviética, né? Porque o trotskismo é uma corrente da esquerda, não sou mais, mas fui, é uma corrente da esquerda que combatia o regime soviético também. Né? E se alguém falasse assim, a União Soviética vai acabar, vai esfarelar. Iam dizer, que maluquice, que loucura. Nunca esteve isso no horizonte. E acabou. Não é? Você está ameaçando Israel com a extinção? Não, não estou ameaçando nada com nada. Só estou dizendo que todos os atores de um conflito precisam pensar no amanhã, no seu próprio e no futuro dos seus adversários, para saber como se organizam e o que fazem. Eu tenho recomendado aqui, com frequência, e vou fazê-lo hoje de novo, porque escreveu o melhor de todos, textos do Thomas Friedman. É o jornalista americano, judeu, que mais entende dos conflitos nessa região. E como ele mesmo diz, ele está desde sempre 100% com Israel. 100% com a existência do Estado de Israel, defendendo a sua existência e defendendo o direito que tem esse Estado de se defender. Isso é estar 100% com Israel. Não quer dizer estar 100% com o governo de Israel e seus desatinos. E isso que eu estou falando aqui não inverte a lógica do que aconteceu. O Hamas é um grupo terrorista, praticou atos terroristas. Aliás, a proposta de resolução do Brasil, que agora foi adiada a votação para amanhã em razão do ataque, não é? Ao hospital, chama o ato de terrorista. De forma inequívoca. É terrorismo. Acusa o Hamas. De forma inequívoca. Mas pede a proteção aos civis. Fala da necessidade de garantir suprimentos e víveres para a população civil. Condena a remoção forçada de mais de 1 milhão de pessoas. E nem poderia ser diferente. E fala em uma pausa humanitária. Eu até elogiei a resolução, vale bem, hoje de manhã, porque não está pedindo cessar-fogo. Cessar-fogo não passa na ONU. São 15 membros do Conselho de Segurança. Uma resolução tem que contar com pelo menos 9 adesões. E há sim, também no Conselho de Segurança, há os 5 que têm direito a veto. Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido. Se um desses vetar, a resolução não passa. A Rússia apresentou uma resolução, não chamou de terrorista o troço, não fez uma acusação direta ao Hamas e pede cessar-fogo. Os Estados Unidos falaram, não, nem pensar, não vai passar. Não é? A do Brasil aponta o ato terrorista, aponta o Hamas como responsável, cobra sim de Israel responsabilidade com os civis e pede a pausa humanitária, sabendo que Israel não vai desistir de ir atrás dos terroristas do Hamas. Então o Brasil propôs uma resolução
que eu acho que pode ser aprovada. Ah, resoluções da ONU, Reinaldo, não adiantam nada. Vejam só, a resolução anterior, Larissa, olha bem, é de 2016. Contou com 14 votos e uma abstenção. Os Estados Unidos se abstiveram. Dezembro de 2016. E condenava a colonização da Cisjordânia, né, a ocupação de territórios palestinos na Cisjordânia. E, no entanto, o Netanyahu continua a ocupar, mesmo com a resolução da ONU. Fato, não opinião. Israel ignorou várias resoluções da ONU no que diz respeito a territórios. Só que o Brasil fez um texto inteligente no seguinte sentido: lembrou as resoluções anteriores, mas agora, Valio Bene, não está se ocupando de questão de fundo não, viu? Está só em cima da urgência. Está só em cima da urgência. É preciso parar o morticínio em Gaza. É preciso buscar uma outra maneira sem prejuízo de Israel se defender. Agora, o ataque indiscriminado a populações civis, e isso existe, isso é um fato. E isso precisa ser apontado. E isso nada tem a ver com a defesa de... O Hamas tem de ser extinto se pudesse ser extinto. Eu não sei se pode. O Hamas é terrorista. O Hamas é uma milícia assassina, perversa, capaz de recorrer a métodos que emulam, que competem com aqueles do ISIS. Isso a gente viu, que executa inocentes em massa. É claro que essa gente não pode ficar impune. Mas é preciso pensar a que custo. E aí eu volto ao Friedman. Insisto, o jornalista mais importante para tratar dessas questões, judeu, que sempre foi muito duro na defesa do combate ao terrorismo islâmico, mas que não tem receio de apontar os erros também do governo, do país que ele entende que tem de sobreviver e que entendemos todos. Esse Thomas Friedman fala hoje modestamente o que eu falei ontem aqui sobre a reputação de Israel. Ah, Reinaldo Friedman te leu? Não. Ora, não. Nem sabe que eu existo. Eu sei que ele existe. Mas ele escreve: no mundo de hoje, qualquer coisa, ele está citando um professor, John Arquila, aspas, no mundo de hoje, qualquer coisa que ocorra num campo de batalha pode ser subvertida no reino da informação. Então a batalha narrativa é tão importante quanto os combates em campo, afirmou John Arquila, ex-professor de estratégia da Escola de Pós-Graduação Naval. Aspas, se Israel exagerar em Gaza, isso drenará qualquer bom sentimento residual sobre a existência de Israel. E essa é a grande aposta do Hamas. Lembra-se ontem, Larissa, lembra-se ontem, Valio Bene, quando eu disse, não, o Hamas não está querendo atrair Israel só para os túneis de Gaza, está querendo atrair Israel para os túneis da história. Não foi isso que eu falei? Sim. Foi. Eu não falei no meu texto ontem, e falei aqui também, os palestinos correm o risco do massacre, Israel corre o risco de massacrar. Porque isso também é um peso gigantesco. Israel construiu muito, contribuiu muito para o mundo, desfruta de muito respeito global e tem muito ainda com que contribuir. Arriscar tudo isso em um ato de vingança ou raiva que não alterará fundamentalmente seus dilemas estratégicos é excepcionalmente insensato. Eu tenho afirmado isso, mas
Quando se vê isso aqui, especialmente no Twitter, ainda mais aqui no Brasil, que aí os bolsonaristas fingem que... quando eu digo fingem, é porque eles nem entendem direito o que está acontecendo. Né? Aderir à causa, sem entender o que está acontecendo e os riscos que há lá. Então você falar em ponderação, fica parecendo que é condescender com o terror. E é por isso que eu trago o Thomas Friedman. Ele fala mais. Ainda que esteja correto em apoiar Israel, Biden, ele está falando de Joe Biden, tem de obter respostas claras de Netanyahu agora, antes que seja tarde demais. Uma vez que Israel derrubar o Hamas, quem governará Gaza? Porque vejam, os palestinos não vão desaparecer. Não vão desaparecer. Os 2 milhões, ou quanto sobrarem, estarão lá. Se pretende governar Gaza, Israel pagará pela reconstrução da infraestrutura que está destruindo? Quem está perguntando é Thomas Friedman. Se não, quem pagará? Por quanto tempo Israel pretende permitir a crise humanitária no sul de Gaza? No sul, no norte, em todo canto. Mas o sul agora, especialmente grave. Viviam 2 milhões numa faixa estreitíssima, num pedaço pequeno de terra. Agora esses 2 milhões estão quase todos concentrados em metade do território. Sem água, sem luz, sem combustível, sem remédio, sem hospital. Israel planeja construir assentamentos em Gaza? Israel respeitará as fronteiras de Gaza? Israel tem algum plano para ajudar a reconstruir a autoridade palestina na Cisjordânia? Porque também está desmoralizada. O risco de começar uma rebelião lá é gigantesco. Não devemos perguntar essas coisas? E eu vou para o fim do artigo. Minha conclusão? Olha isso aqui. Faça a seguinte pergunta. Se Israel anunciasse que está desistindo por agora de uma invasão total a Gaza, quem ficaria feliz? Quem ficaria aliviado e quem ficaria incomodado? Atenção para a resposta, para as respostas do Thomas Friedman. O Irã ficaria totalmente frustrado. Não tenho dúvida. Para o Irã, inimigo de Israel, que não reconhece Israel, que disputa ali a influência no Oriente Médio, Israel massacrando palestinos é a melhor notícia que eles podem ter. O Hezbollah desapontado, o Hamas devastado, todo o seu plano de guerra teria resultado em nada. E Vladimir Putin seria esmagado, porque Israel não queimaria munições e armamentos que os Estados Unidos precisam enviar para a Ucrânia. Os colonos na Cisjordânia ficariam furiosos, claro. Que aí, uma política da extrema-direita israelense. Enquanto isso, o país de todos os pais de todos os soldados e reféns israelenses ficariam aliviados. Todos os palestinos pegos no fogo cruzado em Gaza ficariam aliviados. E todos os amigos e aliados de Israel no mundo, começando por Biden, ficariam aliviados. Tenho dito. Isso é um texto inteligente. Isso é um texto com visão estratégica. Isso é um texto que entende, como eu tenho alertado aqui desde o primeiro dia, desde que começou a reação de Israel, que entende que tudo que os terroristas querem é que a extrema-direita israelense bote para quebrar.
para valer. E por enquanto isso está acontecendo. Quem quer que veja a situação de Gaza e não se compadeça e não acha que aquilo é um absurdo, não merece a designação de humano, assim como não merece aqueles que, vendo os ataques terroristas, disseram, também quem manda Israel ficar ocupando terra dos outros. Esse embrutecimento, além de ser uma manifestação abissal de ignorância, da estupidez mais alvar e cristalina, é uma postura em defesa da morte, não da vida. Sem prejuízo de que os problemas, as relações com os países são tensas, as guerras acontecem, eu sei disso, e Israel vai atrás do Hamas, isso não tenha dúvida. Mas também não se duvida que tem força, estrutura e inteligência para fazer operações cirúrgicas sem isso que está se caracterizando como a destruição total de Gaza. Já morreram 3 mil civis. Com as mortes de hoje chegando a 3.500. Quem mandou a bomba para o hospital? Quem mandou o míssil para o hospital? Nós vamos falar agora. E nós vamos ver as imagens terríveis. E essas coisas, a gente não pode, olha só, toda guerra tem danos colaterais. Tem, sempre tem. Agora, a gente não pode simplesmente dar de ombros e falar é um dano colateral quando você tem uma estratégia que, evidentemente, não poupa civis. A estratégia não poupa civis. Não é que, eu tentei só pegar o alvo militar e infelizmente aconteceu. Não, não é assim. Há os ataques que são precisos, mataram lá um dos líderes do Hamas? Agora, há outros que não. E sem contar determinadas posturas que realmente são inaceitáveis, como, por exemplo, se negar a garantir a saída de pessoas que querem ir embora. Brasileiros que querem ir embora, americanos que querem ir embora. Não posso garantir. Como se isso fosse alguma condescendência com o terror. São pessoas que querem ir embora dali.